Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem pelo mundo das telecomunicações. Vamos entender como a informação viaja, desde as primeiras ondas de rádio até o 5G que está aí no nosso dia a dia. E para guiar a gente nessa jornada, esta é uma análise didática gerada por inteligência artificial, com base em material de especialistas. E como é um processo automatizado, peço desculpas por qualquer eventual erro que a IA possa ter cometido ao processar as fontes, tá bem? Então, vamos começar! E o material que serve de base para a nossa conversa de hoje foi criado pelo Silvano. É super importante a gente destacar a formação dele. Com uma trajetória que vai desde técnico em telecomunicações até pós-graduando em IoT e engenharia de redes, ele tem uma visão completa da área, tanto prática quanto teórica. E isso é ótimo porque significa que a gente vai direto aos pontos que realmente importam, tudo com a confiança de uma base técnica muito sólida. Bom, nosso roteiro de viagem está bem claro. A gente começa com a matemática, que é basicamente a linguagem universal por trás de todos os sinais. Depois, a gente faz um mergulho na era do rádio AM e FM, sabe, a modulação analógica. Em seguida, vamos testemunhar a revolução digital que mudou tudo. Aí, a gente espia as técnicas mais avançadas que fazem o 4G e o 5G serem tão rápidos. E, por fim, vemos como tudo isso se junta em aplicações práticas, como o GPS que a gente usa todo dia. Então vamos lá. Absolutamente tudo em telecomunicações começa aqui, com a matemática. Entender essa tal linguagem dos sinais é a chave para destravar todo o resto. Mas que ferramenta mágica é essa que nos permite traduzir essa linguagem? A ferramenta se chama análise de Fourier. Pensa nela como se fosse um prisma, só que para o som, ou para qualquer sinal. Um sinal complexo, tipo uma música inteira, entra de um lado, e a análise de Fourier nos mostra, do outro lado, todas as notas individuais, as frequências puras que compõem aquela música. Ela permite que a gente veja o sinal não só no domínio do tempo, mas também no domínio da frequência. É como ver a receita do sinal. Entender isso é entender o alicerce de toda a comunicação moderna. Com essa base matemática sólida em mãos, os pioneiros da comunicação puderam fazer algo que parecia mágica. Eles conseguiram colocar informação em ondas eletromagnéticas e mandá-las pelo ar. Bem-vindos à era da modulação analógica, a tecnologia que, basicamente, inventou o rádio. E o primeiro método criado foi a modulação em amplitude, o famoso AM que a gente conhece das rádios. A ideia por trás era simplesmente genial. Você pega uma onda pura, de alta frequência, que a gente chama de portadora, e faz a altura dela, a amplitude, variar exatamente no mesmo ritmo da onda da sua voz. O resultado é essa onda final que a gente vê aí, uma onda de alta frequência carregando a informação da nossa voz, pronta para viajar longas distâncias pelo ar. Só que o AM tinha um probleminho: ruído. Qualquer interferência elétrica afetava a amplitude e gerava aquele chiado. A solução? Mudar a estratégia. Em vez de variar a altura da onda, a modulação em frequência, ou FM, varia a frequência da onda, a velocidade com que ela oscila. Como a maior parte do ruído afeta a amplitude, o receptor de FM consegue simplesmente ignorar essas interferências. E o resultado? Um som muito mais limpo, muito mais claro. Mas e quando a gente precisa transmitir sinais de altíssima frequência, tipo os de radar ou de links de micro-ondas? Esses sinais não viajam bem por fios comuns, eles perdem muita energia. A solução para isso é o guia de onda. É, literalmente, um tubo metálico oco que funciona como um corredor de espelhos, confinando e guiando a onda com uma precisão incrível e com pouquíssima perda de energia. Olha, o mundo analógico foi incrível, mas ele tinha seus limites. O que veio a seguir não foi só uma melhoria, um passo à frente, foi uma revolução completa. Foi o ponto de virada que nos trouxe para o mundo hiperconectado que a gente vive hoje. E toda essa revolução se baseia em uma única regra de ouro, o teorema de Nyquist-Shannon. O que ele diz é surpreendentemente simples. Para criar uma cópia digital perfeita de um sinal do mundo real como a sua voz, basta medir esse sinal, ou amostrar, numa taxa que seja pelo menos o dobro da sua frequência mais alta. É por causa desse teorema que o Spotify, a Netflix, o CD, o MP3, tudo isso existe. Ele é a ponte que conecta o nosso mundo analógico com o universo digital dos zeros e uns. Certo, agora que o sinal já está digitalizado, como a gente transmite ele do jeito mais eficiente possível? O método básico, o PCM, é como se a gente falasse a temperatura a cada segundo. 20 graus, 20.1, 20.2. Funciona, mas é repetitivo. Já o DPCM é mais esperto. Ele diz a temperatura inicial e depois só a diferença. Começa em 20 e agora sobe 0.1, agora mais 0.1. Para sinais como a voz, que não mudam bruscamente, isso economiza uma quantidade gigantesca de dados. Ok,
Então a gente já tem sinais digitais eficientes, mas o espaço no ar, o espectro de frequências, não aumentou. Então o novo desafio se tornou: como é que a gente consegue espremer mais e mais dados nesse mesmo espaço limitado? A resposta está em técnicas digitais ainda mais avançadas e inteligentes. E o herói anônimo por trás de toda essa mágica é o DSP, o processador digital de sinais. Pensa nele como o cérebro superpoderoso de um smartphone. É um chip especializado em fazer todos aqueles cálculos complexos da análise de Fourier, só que em tempo real. É ele que permite que um celular filtre ruídos, entenda sinais de rádio complexos e se comunique com a torre de celular, tudo num piscar de olhos. E uma das técnicas mais geniais que um DSP consegue executar é o OFDM. O método antigo, o FDM, era como estacionar carros numa rua, deixando um espaço de segurança entre cada um para não bater. Já o OFDM usa uma matemática especial que permite que os carros meio que se sobreponham um pouquinho, mas sem se tocar, sem amassar a lataria. Essa mágica economiza um espaço enorme no espectro, e é por isso que o Wi-Fi, o 4G e o 5G são tão rápidos. E se a gente quiser ainda mais velocidade? Aí entra em cena o QAM. Pensa nele como um mensageiro que consegue carregar muito mais informação de uma vez só, porque ele não muda só a altura da onda, a amplitude, mas também o ponto de partida dela, a fase. Cada pontinho nesse mapa estelar, que a gente chama de diagrama de constelação, representa um pacote diferente de bits. Quanto mais estrelas nesse mapa, mais dados são enviados a cada pulso de sinal. Então, resumindo a ópera, a gente tem o PCM, que é como um tanque de guerra, super robusto, ótimo para voz. Temos o OFDM, que é a escolha genial para ambientes complicados e cheios de reflexões, como o Wi-Fi e as redes 4G. E temos o QAM, o velocista, perfeito para links diretos e de altíssima capacidade, como o modem da internet a cabo. Cada tecnologia tem o seu superpoder. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver uma aplicação onde todos esses conceitos que a gente viu, desde a matemática lá do começo até a modulação digital avançada, se encontram para criar algo que muita gente usa todos os dias e que, sinceramente, parece pura mágica. O GPS é impressionante. Um celular conversa com no mínimo 4 satélites lá no espaço, medindo com uma precisão de nanosegundos o tempo que o sinal de cada um leva para chegar. E a precisão é tão, mas tão absurda, que os relógios atômicos a bordo dos satélites precisam ser constantemente corrigidos para compensar os efeitos da teoria da relatividade de Einstein. Sem essa correção, o erro do GPS seria de quilômetros por dia. É a física do século XX trabalhando no nosso bolso. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Começamos com a teoria de Fourier, passamos pela revolução digital iniciada por Shannon e chegamos às técnicas modernas que espremem cada bit de informação do espectro. Tudo isso nos trouxe até aqui. E o futuro? Bom, o futuro é a convergência total. Um mundo onde bilhões de dispositivos se comunicam instantaneamente e os veículos navegam sozinhos. Tudo graças a esses princípios fundamentais. E com isso, a nossa análise chega ao fim. Se este conteúdo foi útil para entender um pouco mais sobre o mundo conectado ao nosso redor, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso ajuda demais a plataforma a entender que este é um conteúdo relevante e a mostrá-lo para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!